A equação matemática mais complexa que a maioria das pessoas vai resolver hoje, definitivamente não está numa planilha financeira super complicada. Não, com certeza não. Nem num quadro negro de uma universidade, sabe? Tá acontecendo agora mesmo, em tempo real, dentro de um forno a 180 graus. Nossa, sim, isso é muito real. É que é muito comum a gente olhar para o ato de cozinhar através de uma lente meio romântica, né? Existe aquela expectativa de uma arte livre. Puramente criativa, né? Exato. Uma coisa um tanto caótica, aquele cenário clássico de filme, uma pitada de sal jogada ao ar com elegância. Aham, o famoso fio de azeite colocado pela intuição. Isso, o ajuste do tempero guiado só pelo aroma ali no calor do momento. Mas a verdade é outra, não é? Ah, totalmente. Essa ilusão poética, ela acaba escondendo uma realidade muito mais rigorosa e, francamente, muito mais fascinante. Pode crer. Essa dança intuitiva toda, que faz a cozinha parecer um estúdio de pintura, onde os temperos são as tintas, na verdade mascara o verdadeiro motor da culinária. Que é pura lógica, né? Sim. Por trás do que parece ser um dom místico, ou um instinto que foge de regras, opera um laboratório de raciocínio lógico pesadíssimo, só que disfarçado de gastronomia. Caramba! Quem está ali cozinhando, tendo consciência disso ou não, está aplicando leis imutáveis da física e da matemática a cada segundo. E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. A missão deste nosso mergulho profundo é revelar essa estrutura oculta. Tirar o avental da intuição, Isso. colocar os óculos da exatidão e expor a ciência exata, fria e calculista que fundamenta cada refeição nossa. Então, vamos destrinchar isso. Vamos lá, porque a jornada não começa quando a panela vai para o fogo, né? O primeiro passo de qualquer receita acontece no papel. Ou, hoje em dia, na tela do celular. Geralmente com um dedo sujo de farinha na tela do celular. Perfeito, exato. E a leitura de uma simples lista de ingredientes já joga a gente num universo impiedoso de números, proporções e conversões. O planejamento culinário exige uma mente quantitativa antes de qualquer chama ser acesa. A linguagem de uma receita, ela é construída sobre um alicerce de medidas padronizadas, né? Xícaras, gramas, colheres de chá. Mililitros, exatamente. E o que torna isso um desafio cognitivo logo de cara é a constante necessidade de traduzir grandezas. Como assim, traduzir grandezas? Lidar com uma receita frequentemente exige entender que volume e peso são propriedades distintas. 1 mililitro de água pesa exatamente 1 grama, o que é uma conveniência maravilhosa do sistema métrico. Facilita muito a vida. Facilita, mas aí vem o pulo do gato. O mesmo volume de farinha de trigo, por exemplo, tem uma densidade completamente diferente e pesa muito menos. Nossa, é um teste de álgebra disfarçado. Totalmente. A pessoa entra na cozinha achando que vai apenas cortar uns legumes e relaxar, mas de repente se depara com a necessidade de converter medidas e, pior de tudo, com frações. As temidas frações. Sim. A cozinha está infestada de frações expressas na prática. É tipo meia colher, 3/4 de xícara, 1/3 de copo. É a mesma ginástica mental lá da sala de aula do ensino fundamental. Exato, só que envolvendo açúcar e fermento espalhados pela bancada toda. Mas o que me fascina é que, se alguém vê 3/4 numa lousa, bate aquele calafrio da matemática abstrata. Mas na cozinha, parece que o cérebro processa de outro jeito, né? A pessoa não trava tanto. O que é fascinante aqui é justamente o mecanismo de cognição espacial que a culinária ativa na nossa cabeça. Cognição espacial. Isso. O cérebro humano tem uma dificuldade natural com a matemática puramente abstrata desenhada no papel. Mas quando a gente lê 3/4 de xícara para fazer um bolo, a abstração ganha uma âncora visual. E tátil também. Porque a gente está segurando a xícara. Exatamente. A mente deixa de calcular números isolados e passa a calcular o volume físico de um cilindro incompleto. Quem está ali vê o espaço vazio no topo da xícara e entende fisicamente o que a fração significa. Faz todo sentido. O cérebro precisa ver a coisa. Sim.
A necessidade prática força a compreensão. Porque, tipo, o erro matemático traz um feedback físico instantâneo ali na sua frente. Se a fração do fermento químico estiver errada, a reação de liberação de gás carbônico vai ser insuficiente. E a massa não vai ter força para subir contra a gravidade. Exato. É o famoso bolo solado. O terror de todo mundo que tenta assar um bolo. É o mundo real punindo o erro matemático na mesma hora, entregando um tijolo em vez de um lanche da tarde agradável. Um castigo bem duro e seco, literalmente. E aí é que fica realmente interessante. Porque, digamos que a primeira barreira foi vencida, né? As frações da receita original foram dominadas com sucesso. O bolo não solou. Isso. Mas aí o cenário muda. O jantar que foi planejado, sei lá, para 2 pessoas, agora precisa servir 6. Ah, os convidados de surpresa. Clássico. Chegou parente que não avisou. Aí a gente sai da simples identificação de medidas e entra de cabeça na matemática aplicada de escala. A pressão sobe muito. A pressão sobe e a operação de escalar uma receita introduz o conceito matemático de proporção direta. E olha, a proporção direta é implacável. Implacável como? Multiplicar o rendimento de um prato não é uma sugestão flexível. O imperativo lógico dita que cada variável da matriz de ingredientes precisa ser multiplicada pelo mesmo fator. Sem exceção. Sem exceção. Para triplicar a receita de 2 para 6 pessoas, exige-se multiplicar absolutamente todos os componentes por 3. Ou, se for reduzir pela metade, dividir cada grama por 2. E aí a intuição atrapalha. O colapso acontece exatamente quando a mente tenta misturar esse rigor proporcional todo com a intuição. Olha, aqui eu preciso dar um pequeno empurrãozinho de resistência, fazendo o papel do advogado do diabo um pouco. Manda. Não seria muito mais fácil e instintivo adicionar apenas um pouco mais de tudo, assim, a olho nu? O famoso olhômetro. Isso. Chegou mais gente, então a gente joga mais um punhado de farinha, dá aquele chorinho a mais de manteiga, quebra um ovo extra e, tipo, torce pro melhor. A intuição de um bom cozinheiro não é capaz de salvar a pátria nessa hora e compensar a falta de cálculo. Vou te dizer que não. A intuição falha miseravelmente quando confrontada com a química estrutural, especialmente na confeitaria e na panificação. Sério? Não dá pra dar aquele jeitinho? Não dá. O mecanismo de formação da estrutura de um pão, por exemplo, ele depende de uma rede de glúten. E as proteínas da farinha, que são a glutenina e a gliadina, precisam de uma proporção hidratação-massa extremamente exata para formar essas pontes elásticas. E onde entra a gordura nisso? O chorinho de manteiga. A gordura, tipo a manteiga, age encurtando essas pontes. Ela basicamente cobre as proteínas para que o resultado final fique macio e não, sei lá, elástico como um pedaço de borracha. Ah, entendi. Então, pensa comigo. Se dobrarmos a quantidade de farinha, mas colocarmos apenas um chorinho a mais de manteiga, só baseados na intuição, o equilíbrio químico é completamente destruído. Faltou manteiga para cobrir tudo. Exato. A gordura insuficiente não consegue cobrir as proteínas. A rede de glúten fica excessivamente forte e a textura final colapsa. E o pão fica parecendo uma pedra. Fica duro, seco, impossível de comer. Caramba, a analogia perfeita para isso, para quem está escutando e gosta de tecnologia, é a edição de imagens digitais. Como assim? Sabe quando você vai alterar uma foto no computador? Alterar os ingredientes de uma receita sem respeitar a proporção exata de todos os elementos ao mesmo tempo é tipo tentar ampliar uma fotografia puxando apenas por um dos lados. Ah, sim, aquela distorção horrível. Exatamente. A imagem até fica maior, vai preencher a tela, mas o rosto da pessoa na foto fica totalmente esticado, bizarro, completamente irreconhecível. O bolo fica esticado igual a foto. Pois é, a proporção matemática é o que mantém a integridade estrutural da coisa toda. Se estica de um lado, tem que esticar do outro, na mesmíssima medida, senão a obra inteira desmorona. Essa analogia da fotografia ilustra o conceito de um jeito muito perfeito. A integridade de uma receita é literalmente uma equação equilibrada. Cada ingrediente cumpre uma função, seja de suporte, hidratação, ou aeração ou estruturação mesmo. Ninguém tá ali de enfeite. Não.
Modificar uma variável sem aplicar o mesmo fator de escala às demais rompe essas pontes químicas que a gente estava falando. E, tem um agravante físico nessa mudança de escala. Qual? Quando dobramos os ingredientes, aumentamos o volume total e a massa física do alimento. A panela fica mais cheia, a massa do bolo fica mais alta. Verdade. Ocupa mais espaço. Sim. E essa alteração espacial nos empurra diretamente para o próximo grande desafio matemático, porque o volume maior muda completamente a forma como o calor precisa viajar através do alimento. O que nos leva ao momento de virada da nossa imersão. É quando a gente abandona o conforto estático das medidas e mergulha no campo meio assustador da mudança constante. A hora do fogo. Isso. A panela ou a assadeira finalmente vai para o fogo. E aqui, a matemática ganha vida. Entra o inimigo invisível, aquela dupla implacável. Tempo e temperatura. Saímos da álgebra pura e entramos na termodinâmica. Exato. Como é que funciona essa transferência? A dimensão temporal transforma a culinária numa pura gestão de transferência de energia. Quando o forno é ajustado lá para 180 graus, estabelece-se um diferencial de temperatura entre o ar do forno, que está pelando, e a superfície fria do alimento. E o calor tenta entrar. Isso. A matemática aqui envolve calcular, mesmo que a gente faça isso de forma instintiva, a taxa na qual o calor consegue penetrar as camadas exteriores até atingir o centro geométrico da massa. O meio do bolo. Exato. E como a condução de calor leva um certo tempo, a superfície sempre vai estar mais quente e, consequentemente, vai cozinhar muito mais rápido do que o interior. É tipo uma corrida contra o tempo, né? Total. Sabe, existe uma cena muito clássica em filmes de ação onde um trem desgovernado precisa ser parado antes que os trilhos acabem e ele caia no precipício. Adoro essa cena. Todo filme tem, e o maquinista sabe que não basta puxar o freio no último milissegundo. Porque o trem tem uma inércia absurda que o faz continuar deslizando pelos trilhos por quilômetros. Sim, a inércia física não para do nada. Na cozinha, o calor funciona exatamente como esse trem de carga desgovernado, não é? Perfeitamente. Tirar a carne ou o bolo do forno não significa que o cozimento para no segundo em que a porta do fogão é aberta, né? De jeito nenhum. Se conectarmos isso a um cenário maior, essa é a essência do que chamamos de cocção residual ou o carry-over cooking em inglês. Cocção residual? Guarda esse nome. O calor acumulado nas camadas externas da carne continua viajando em direção ao centro mais frio, mesmo depois, muito tempo depois, que a fonte de calor externa é desligada. Caramba! Então, se a meta é que o centro atinja 60 graus, para ficar no ponto perfeito, e a carne for retirada do forno exatamente aos 60 graus... Já deu ruim. Já deu ruim. O calor residual vai empurrar a temperatura interna para quase 70 graus nos minutos seguintes e aí você arruinou o ponto da carne. Ela passa do ponto na bancada. É fascinante. É antecipação matemática pura. O cozinheiro, no fim das contas, precisa resolver uma equação diferencial de taxa de transferência de calor. Sem nem usar a calculadora. Pois é, estimando a espessura da peça de carne, a temperatura do ambiente da cozinha e a massa térmica da panela. Tudo isso apenas olhando para um cronômetro e, talvez, um termômetro de carne. É um raciocínio lógico embutido no hábito. Sim. E errar essa conta por uma margem muito pequena, papo de poucos minutos, é a diferença entre um bife suculento, digno de restaurante, e uma sola de sapato completamente esturricada. Uma tragédia na hora do jantar. E... a temperatura em si também não é apenas uma questão de colocar mais calor para ir mais rápido, certo? Tipo, assar algo por 30 minutos a 200 graus não é matematicamente igual a assar por 60 minutos a 100 graus. Não, longe disso. A correlação entre tempo e temperatura não é uma simples troca linear. E o motivo disso são as reações químicas que são ativadas por patamares específicos de calor. Reações químicas específicas. Sim, a mais famosa delas é a reação de Maillard. É o processo responsável por dourar a crosta dos alimentos, dar aquela cor bonita e criar aquele sabor complexo de torrado, sabe? A casquinha do pão, a crosta do bife. Isso mesmo. Só que essa reação química só ganha velocidade significativa
em temperaturas acima de 140 graus. Ah, então se assar 100 graus. Se você assar um alimento a 100 graus por muito tempo, ele vai de fato cozinhar o interior até a perfeição, através da desnaturação das proteínas. Vai estar cozido. Mas Mas a superfície vai permanecer pálida, triste e sem nenhuma daquela complexidade de sabor que a gente ama. Simplesmente porque o limiar térmico para a reação química acontecer nunca foi atingido. a equação exige equilibrar tudo. Tem que equilibrar o tempo necessário para o calor chegar ao centro com a temperatura alta o suficiente para transformar a superfície. É a termodinâmica aplicada e com um cheiro de crosta dourada no ar. Mas, vamos imaginar que a física foi dominada pela pessoa. O prato deu certo. Deu tudo certo. O trem freou na hora certinha, o calor residual fez seu trabalho com perfeição na bancada e a travessa sobreviveu ao forno intacta, linda e super cheirosa. Fim dos cálculos, certo? A partir de agora é só alegria e garfadas. Na verdade, não. Os cálculos apenas mudam de disciplina escolar agora. Como assim? A matemática não é abandonada. Ela simplesmente deixa de lado a química e a termodinâmica para abraçar de vez a geometria e o espaço físico. O momento de servir exige uma transição instantânea para a divisão espacial. Nossa, então, o que tudo isso significa na prática? Significa que chegou a hora da tensão. Chegou a hora do terror social. A geometria do prato. Porque, pensem bem, o clássico dilema que é tentar cortar uma pizza gigante para um grupo de amigos famintos. Um campo minado. Ou a tensão absoluta, suadeira mesmo, de dividir um bolo redondo em partes perfeitamente iguais numa festa infantil, onde cada criança está vigiando milimetricamente o tamanho da fatia da criança do lado. As crianças não perdoam o erro de fração. Nunca. É a hora em que as formas e os cortes viram puro raciocínio lógico de divisão equitativa. Sim, a divisão justa de formas tridimensionais, tipo um bolo cilíndrico ou uma torta, ativa uma avaliação geométrica de ângulos e volumes imediata no nosso cérebro. Tem que achar o raio. Isso, o cérebro precisa calcular ali, a olho nu, o ponto central exato do círculo e traçar linhas imaginárias que garantam que os ângulos de cada fatia gerada sejam idênticos. Mas a gente erra bastante nisso, né? Demais! E a matemática da pizza traz um elemento surpreendente que frequentemente engana o olho humano e o nosso senso de proporção básico, que é lidar com a área do círculo. E aqui entra um dos maiores truques matemáticos do mundo da culinária. Porque a nossa intuição diz que uma pizza grande será de 40 centímetros de diâmetro, deve ser apenas um pouquinho maior do que uma pizza média de 30 centímetros. Parece só uma faixinha a mais. Afinal, são apenas 10 centímetros a mais de borda, certo? O cérebro pensa de forma linear, mas a matemática da área de um círculo destrói essa lógica completamente. Destrói mesmo. O cálculo da área de um círculo revela a ilusão de ótica que a gente cai todo fim de semana. A área cresce exponencialmente em relação ao raio, seguindo a famosa constante π. Π vezes o raio ao quadrado. Exatamente. Uma pizza de 30 centímetros tem um raio de 15. Elevado ao quadrado e multiplicado por π, resulta em uma área de aproximadamente 700 centímetros quadrados de comida. 700? Ok. E a de 40? Já uma pizza de 40 centímetros com raio de 20 atinge uma área de mais de 1.200 centímetros quadrados. Nossa. É um absurdo. Um aumento de apenas 33% no diâmetro visível resulta em quase o dobro de comida física na mesa. A geometria subverte totalmente a nossa expectativa linear. É a famosa equação da pizza. E é por isso que comprar uma pizza gigante costuma ser um negócio matematicamente muito melhor, mais barato por centímetro quadrado do que comprar duas pizzas médias, mesmo que o cérebro jure o contrário ao olhar o cardápio. Exatamente, compensa muito mais. Mas o que me diverte muito nisso tudo é que, na hora da fome, o ser humano desenvolve um radar geométrico absurdamente preciso. Ah, vira todo mundo engenheiro. Sim, se a pessoa que está com a faca corta uma fatia com um ângulo de 30 graus, e aí a fatia do amigo do lado sai com 45 graus, a injustiça social na mesa é percebida em questão de milissegundos. A amizade acaba ali. E a geometria ganha um propósito incrivelmente prático para a coesão social, né? Não estamos mais lidando com triângulos abstratos e chatos numa prova escolar, estamos lidando com a divisão de recursos super valiosos, que é a comida. Ninguém quer ficar com menos recheio. Exato.
O ângulo de corte não determina apenas o tamanho da fatia, mas muitas vezes a distribuição do recheio, a proporção exata de borda seca em relação ao centro suculento da pizza. Pode crer, a fatia tem que ser um cone perfeito. A matemática aplicada na ponta da faca torna-se uma ferramenta social para garantir a equidade entre as pessoas. Um pequeno erro de cálculo no volume ou no raio do corte gera uma assimetria supervisível que perturba assim, profundamente a harmonia do jantar. É ver o teorema de Pitágoras em ação numa travessa de lasanha. O cérebro faz um mapeamento topográfico completo, estima o volume total das camadas, divide mentalmente pelo número de convidados e comanda a espátula para tentar preservar a integridade das bordas e não desmanchar nada. É uma engenharia complexa que a gente faz rindo. Sim, e o mais incrível de tudo isso é perceber que toda essa odisseia, sabe? Desde o primeiro momento em que se abre a porta do armário ou a porta da geladeira, até a hora final em que o prato toca a toalha da mesa, é governada por leis numéricas implacáveis e invisíveis. Implacáveis. Ao sintetizarmos as etapas todas que a gente discutiu hoje, a cozinha revela-se, sem sombra de dúvida, como o laboratório de matemática e física mais ativo e divertido do cotidiano humano. Sem dúvida. A jornada exige que a gente traduza volumes mentais e calcule frações durante a leitura da receita. Exige também compreender a química estrutural subjacente ao multiplicar e dividir proporções. O perigo do chorinho de manteiga. Exato. Tem que dominar as taxas de transferência de calor e o perigo da cocção residual no forno. E, no final, aplicar a precisão geométrica e os cálculos de área invisíveis na hora de compartilhar o alimento. É um ambiente onde os números abandonam de vez a teoria chata e moldam ativamente a nossa realidade física. Eles deixam de ser uma equação fria no papel para se tornarem um mecanismo exato e mágico, que garante o sabor e a textura de uma refeição perfeita. É a ciência alimentando as pessoas. Literalmente. E se a culinária é, na sua essência, a física e a matemática operando em sua forma mais deliciosa e tátil, fica aqui uma reflexão meio provocativa para quem está ouvindo a gente levar adiante. Qual? Tratos geram tanto pânico na educação tradicional, sabe, nas escolas, não seria muito mais eficaz abandonar, pelo menos ocasionalmente, o quadro negro, em vez de giz, por que não ensinar conversão de volumes, matrizes proporcionais e taxas de transferência de calor, desafiando as pessoas a assarem suflés e bolos estruturalmente perfeitos do zero? Ia ser uma aula incrível, convenhamos. Muito melhor. Talvez o verdadeiro domínio sobre o universo dos números não comece decorando fórmulas no papel, mas sim com as mãos sujas e cobertas de farinha. Fica aí uma ideia para a gente mastigar, literalmente, da próxima vez que entrar na cozinha para encarar aquele caos criativo que, agora a gente sabe, é cálculo puro. Até a nossa próxima imersão. Isso aí. Até a próxima exploração neste mergulho profundo. Um abraço e boas contas na cozinha.